Pessoal, esse vídeo vai ser um bate-papo sobre bullying nas escolas. O que fazer quando meu filho está sofrendo bullying? Aconteceram algumas situações bem interessantes que vale a pena a gente trabalhar com alguns alunos meus. Eu vou até dar alguns exemplos. E o que fazer? Esse vídeo é o que fazer como pai, como mãe, como responsável quando meu filho está sofrendo agressões, principalmente físicas, na escola, tá? Bullying. O que eu oriento e treino meus alunos, crianças, a gente está falando de criança agora, e adolescente, é o que? Quando ele receber um xingamento, xingou tal, a gente entende que ele é um treinamento de inteligência emocional. Então, desde criança, ele vai aprender a não reagir porque ele tomou, porque ele foi xingado. E a gente orienta também os 3 E's, que é muito importante, que é o evitar. Ele está sempre evitando o confronto, evitando brigar, evitando usar o jiu-jitsu em situações de agressão. Evitando, por exemplo, ele vê que o menino está provocando, uma forma de evitar é sair de perto, que é o evadir, sair do local. Ele viu que o menino está xingando, ignora, a gente treina isso, ignora e sai de perto do menino. O menino é folgado, mal educado, gosta de bater mesmo, vai para cima mesmo você saindo de perto, ou para ele, aí começa a complicar a situação. Por quê? Porque muitas vezes o menino vai atrás, ou pode ser mais de um, que acontece também. Já aconteceu comigo quando era criança, enfim. E aí você vai ter que enfrentar. Existe o enfrentamento, que é o 3º E. E assim, quando acontece uma agressão, é preciso se defender. E muitas pessoas, ou talvez a maioria, acha que se defender vai você conseguir, com a maturidade mental de uma criança, ela ter essa maturidade de usar técnicas, por exemplo, do jiu-jitsu sem agredir uma outra criança que está agredindo ela. Uma criança está batendo, não. Agora a criança que pratica o jiu-jitsu, ela tem que se defender sem dar um soco, sem derrubar, ele tem que só imobilizar. E muitas vezes, ou talvez quase todas as vezes, a criança não tem essa maturidade, não tem essa perspicácia, não tem essa habilidade de fazer e executar esse tipo de coisa. A gente sempre ensina a imobilizar, a gente sempre ensina a derrubar, a gente ensina também a dar socos, se for necessário. Vou dar um exemplo que estava acontecendo com um aluno meu. Na verdade foi no condomínio dele, tinha um menino maior, muito folgado, devia ter uns 9, 10 anos. E aí, toda vez o menino chegava, ele me contava: professor, não faço nada, o menino chega e me dá chute nas costas. O menino chega e me dá chute nas costas. Várias vezes. E ele apanhando, E aí eu falei: não, agora a gente vai treinar um jab e um direto. Braço direito e braço esquerdo. E aí vamos... Se ele mais uma vez fizer isso com você, você vai acertar o queixo ou o nariz dele. Você não vai agarrar ele, você não vai derrubar nada. E aí aconteceu. Ele pegou e acertou acho que foi um direto. Aí o menino sentiu, chorou, tal, não sei o que, e nunca mais agrediu esse meu aluno. Mãe de mãe, né? Diretora despreparada, professora despreparada. Não pode. Peraí, mas o menino pode ficar batendo? Então, assim, antes de chegar nesse confronto, nesse enfrentamento, o que é o ideal? Vamos para a solução agora. Percebeu que existe uma agressão, uma professora, ou foi identificada uma agressão, o aluno foi até a professora reclamar, foi até a diretoria. O que acontece muito é fazer vista grossa, não chamar o pai, não chamar a mãe. E é muito importante fazer uma reunião, realizar uma reunião a respeito do que está acontecendo. E não fazer vista grossa: isso é coisa de criança, isso acontece, aquele papinho
aquele mimimi de sempre, né? Só que na hora de colocar os problemas na mesa, chamar o pai das partes, da criança que foi agredida, da criança que sofreu a agressão, eu mesmo tenho pais que já me relataram que não participa de reunião nenhuma, percebe que está o filho sofrendo bullying, mas não vai lá. É o politicamente correto, né? Eu não quero me expor, é uma coisa chata, eu não vou, tal, não sei o que. Na verdade é ao contrário, tem que ir. A gente tem um caso muito interessante, que vale a pena comentar, de um defensor público lá de Gramado, Igor Menini, amigo nosso, que ele resolveu um percentual absurdo, acho que foi mais de 80%, se eu não me engano aqui, a violência numa escola pública. Acho que foi em Canela, não sei, eu não lembro agora a cidade. Tem até no YouTube. E através da conversa, através de reuniões, através de orientações, através dos pais de ambas as partes forem até a escola, realizarem reuniões, conversarem a respeito, conversarem, se envolverem, conversarem com seus filhos que estão praticando agressão. Muitas vezes é muito importante a diretoria da escola, as professoras saberem o que fazer, porque a maioria a gente sabe que não sabe. A maioria fala como meu pai e minha mãe me orientavam quando era criança: não pode brigar, não pode brigar. Só que não fala assim: não, você não pode apanhar, você não pode ser um saco de pancada. Não pode brigar, mas ela não fala: não, você não pode ser como que é uma criança imatura, com uma maturidade mental que a gente sabe qual consegue deixar de ser um saco de pancada quando existem crianças ou adolescentes que têm uma má intenção, que são agressores de verdade, que gostam de aparecer, que não têm limites muitas vezes por causa dos pais, que são mal educados pelos pais, ou são ignorados pelos pais quando trabalham muito, só ficam no celular. Como esse adolescente, essa criança, vai deixar de apanhar? Como esse adolescente, essa criança, vai reagir da melhor forma contra um bullying? Existe uma orientação? Não, não existe uma orientação. Como que ele vai se defender de verdade dentro da legítima defesa, que existe até lei para isso? Entende? Isso, o bullying, as agressões muitas vezes acontecem em oportunidades que eles sabem quais são, esses mal educados, folgados agressores, falando de crianças e adolescentes, em situações que o professor não vai ver. O professor não vai conseguir saber, em situações de intervalo, enfim. Então, como combater isso? A melhor ferramenta, a melhor arma que a gente sempre fala é a conversa. Só que quando você não tem uma reunião, você manda um bilhete para um pai, manda outro bilhete para tem um caso muito interessante que o pai e a mãe recebeu 40 bilhetes que o filho estava batendo nas outras crianças. E aí você até viralizou, aí ele estava batendo numa menina e um menino viu e o pai tinha orientado, inclusive esse pai é psicanalista, é do jiu-jitsu, orientou ele a dar um soco, defender as mulheres, a dar um soco nesse menino. Ele foi lá e deu. E aí o pai, né, na primeira vez que o filho foi agredido, aí ele foi na escola. Só que nos 40 bilhetes que o filho estava agredindo outras crianças, ele não foi. Ou seja, acontece muito isso. E esse é um tema, esse é um assunto muito sério. Isso pode causar um trauma. A gente que trabalha com a hipnose integrativa, isso pode causar um trauma considerável para a criança. A gente não sabe o tamanho de um trauma, se uma criança, por exemplo, sofre um bullying, que a gente já sabe que acontece e já aconteceu, de dois adolescentes colocarem a cabeça numa privada, da descarga. Entende? Qual que é o tamanho do trauma que foi criado nessa criança? Pode afetar ele para a vida toda, esse adolescente no caso. Então assim, esse é um assunto muito sério, tem que ser feito reuniões, tem que envolver os pais e responsáveis
tanto da criança ou adolescente agredida, quanto do que está praticando uma agressão, está sendo mal educado, folgado, enfim. Então é preciso reunir e tomar as devidas providências para os agressores, nos agressores do caso, para eles pararem de agredir. Quando você tem várias reuniões até parar, isso funciona. Ah, Pac, mas o que acontece? Eu peço uma reunião, a escola faz vista grossa, e a maioria das escolas faz vista grossa mesmo. Fala que é coisa de criança, leva na boa, tal, não sei o que, e fica só no bilhetinho. É assim que funciona, a gente sabe que é assim, essa é a realidade. O que eu recomendo nesse caso que funciona também? Denúncia para o Conselho Tutelar. Denúncia anônima pode ser para o Conselho Tutelar. Olha, meu filho está sendo agredido, é isso, isso, é isso. E o Conselho Tutelar vai tomar as providências, que ele é o órgão competente. Ah, não funcionou, tem uma outra forma. Busque a Defensoria Pública. A Defensoria Pública pode te ajudar, sim, com medidas cabíveis, com reuniões, com orientações, como aconteceu nesse exemplo aí do nosso amigo lá, defensor público, que resolveu, acho que mais de 80%, se eu não me engano, o problema de violência na escola pública. Então é muito importante a conversa, o bate-papo, a reunião é a melhor arma. E se não for uma forma comum, que seria junto com a escola, você aciona os órgãos competentes para resolver isso. Você pode até, muitas vezes, pedir entrar com um advogado, conversar com ele para ele orientar qual que é a melhor medida cabível judicial. Então, assim, a gente não tem que... Conversei com algumas mães sobre isso já, e muitas mães, e a gente percebe até... Teve um caso que me lembrou agora. Eu estava dando uma aula, acho que foi particular, para uma menina de 18, e ela tinha um problema, não sei qual era, e eu percebi que ela tinha esse problema. E aí, qual era o problema agora? Eu não lembro. E aí o pai estava assistindo a aula, eu dando aula para ela, e aí eu perguntei no começo da aula: você já sofreu bullying? Ela falou não. Aí no meio da aula ela abriu, falou que sim, que ela sofria sempre, que era por causa disso, era bullying tanto verbal quanto físico, né? E aí o pai não sabia, assustou. E aí já aconteceu isso com criança também. No meio do treino, ele se sente confiante, você faz uma pergunta, e aí ele responde: olha, sim, eu sofro bullying, acontece isso, ele me bateu, tal. E na maioria das vezes as crianças e os adolescentes, eles têm vergonha de contar para os pais que eles estão apanhando, eles têm vergonha, eles escondem. Então é muito importante você perguntar, você pai, você mãe, se ele está apanhando, se ele está sofrendo agressão, como é que está lá na escola. Esse bate-papo é muito importante para você saber se está acontecendo. E aí uma mãe também era politicamente correta, falou: pá, que você tem razão, eu não sabia que meu filho estava sofrendo bullying. Criança, 5 anos, e eu vou lá na escola na próxima vez. Eu acabei deixando para lá por questão de politicamente correta, achei que era melhor não me expor, não sei o que, nananã. Só que o filho dela estava sofrendo bullying. Então, assim, tem vários casos que eu posso ficar contando aqui, vai ficar um vídeo longo, não tem necessidade também, ao meu ver. Mas é muito importante estar presente, exigir reuniões para resolver, colocar os problemas na mesa, para resolver com a diretoria da escola, com os professores, essa questão de agressões que hoje em dia, né, antigamente não tinha esse bullying, né? Hoje em dia se chama bullying, mas são agressões que seu filho, sua filha sofre, e muitas vezes ele está praticando e você não sabe. Então pega ação, até o próximo vídeo.